Bom, boa noite. Eu sou Gabriela de Lima Cunha. Eu sou do curso de Engenharia Química e eu vou apresentar hoje um seminário da disciplina de Fundamentos da Administração. E a gente vai falar um pouco sobre empresa, sobre organização, sobre tipos de layout de uma empresa, sobre produção da empresa, sobre conceito de administração, teoria de Henry, entre outros pontos importantes, né? Que faz de uma administração efetiva. Vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Compartilhar. Procurando o computador. Bom, como eu disse, né, a disciplina de Fundamentos da Administração, e a gente vai ver um pouco sobre conceitos, objetivos e funções. E a gente vai ver um pouco sobre empresa e organização, objetivos, tanto da empresa quanto da organização. A gente vai precisar falar um pouco também da teoria de Henry, para poder explicar mais ou menos como vai funcionar, onde está, né, alocado os conceitos de uma administração efetiva. A gente vai também falar sobre as funções da administração, funções da produção, os tipos de layout, e a gente vai ter uma conclusãozinha aí no final. Bom, para começar, né, a falar sobre administração, a gente precisa entender o seu conceito. O que é o conceito de administração? A gente pode entender que a administração é um processo onde a gente se planeja, se organiza e a gente tem como objetivo controlar os recursos, né, de uma organização, e sejam eles, como eu coloquei no slide, humanos, financeiros, materiais ou tecnológicos, de forma eficiente e eficaz para a gente conseguir alcançar metas, né, estabelecidas daquela empresa. A administração, ela vai envolver tomar decisões, alocar recursos e pessoas e atividades que visam, né, garantir que a organização alcance os seus objetivos, tenha uma boa gestão financeira e estratégica organizacional para tudo dar certo, né? Essa disciplina fundamental para o funcionamento de qualquer tipo de organização, qualquer entidade. Continuando, a gente vai falar agora um pouco sobre empresa e organização. O que a gente pode falar, né, sobre empresa e organização? Primeiro eu vou falar um pouco sobre o conceito, né, de empresa, que é o quê? É uma entidade econômica que vai reunir recursos e, e esses recursos, né, eles vão ser reunidos para poder produzir alguma coisa, como, por exemplo, produzir um produto ou, ou oferecer um serviço. E vai visar atender alguma necessidade, né, do mercado, visando obter um lucro em troca, né? Já a organização, ela é diferente. Ela vai se referir a uma estruturação desses recursos de forma eficiente que consiga alcançar, né, os objetivos da empresa. Bom, é que eu coloquei uma imagem, né, dando uma alusão à empresa e à organização que estão todos organizados em uma empresa. Bom, aí aqui agora a gente vai falar um pouco sobre os objetivos de uma entidade, de uma empresa. E essa empresa vai poder variar, né, os seus objetivos, vai depender de vários fatores, como o setor que essa empresa está atuando, do seu tamanho, a sua estrutura e as suas metas, né? Que, como eu disse ali em cima, uma empresa vive de metas e vive de resultados. Então, essa empresa, como está escrito aqui, ela pode ter objetivos financeiros, de mercado, produção e operacional, sociais e ambientais, pessoal e é, o que cada um significa. A gente tem por objetivos financeiros, está sempre relacionado ao desempenho financeiro da empresa, que vai incluir aumento da receita, por exemplo.
Já o objetivo de mercado vai se relacionar ao posicionamento da empresa quanto à sua participação no mercado. É basicamente ao pé da letra mesmo, a participação da empresa quanto ao mercado. Já os objetivos de produção e operacionais. Esses objetivos eles vão estar relacionados à eficiência das operações da empresa. Já os objetivos sociais e ambientais vão ser objetivos relacionados ao impacto social e ambiental das operações da empresa. E os objetivos de pessoal e desenvolvimento organizacional vão se concentrar no desenvolvimento e no bem-estar do internet. Vão estar ligados ao bem-estar do seu funcionário. É isso. Bom, os objetivos da como né, eu tinha dito aqui, financeira, e eu dei uma explicada, o financeiro vai estar relacionado ao desempenho financeiro, o mercado vai se concentrar no posicionamento da empresa, operacional vai dizer respeito à eficiência das operações, e o que eu acho disso? A parte pessoal e desenvolvimento é uma parte muito importante para a empresa, né? Que é a parte que vai se preocupar com o bem-estar dos funcionários. Assim, levando em conta, lógico, o desenvolvimento organizacional a longo prazo dos seus funcionários, né? Bom, falando um pouco agora sobre objetivos da organização, eu até coloquei aí uma foto, né, para dar alusão a essa organização. Ou seja, a gente tem vários pedaços de algo que juntos vão gerar alguma coisa no final. Como, por exemplo, aqui a gente tem o marketing, a produção, tudo, os recursos humanos, tudo isso dando uma direção lá no final da pirâmide. E aí, né, a gente tem aí os objetivos, né, organizacionais, eles vão poder variar de empresa para empresa, mas eles geralmente incluem maximizar lucros, satisfazer clientes, expandir mercado, inovar produtos ou serviços. E é muito interessante, eu acho bem interessante essa ideia de empresa ser diferente de organização. A empresa geralmente está muito. É entidade, organização é como essa entidade se organiza literalmente. Bom, aqui a gente tem a teoria, né? Bom, Henry foi um engenheiro muito importante. A minha internet tinha caído. Bom, então a gente estava falando do Henry, né? E ele lançou o livro Administração Industrial e Geral, e onde ele apresentou as suas ideias, né, de gestão e que foi considerado um dos pioneiros da teoria clássica de administração. E alguns dos principais conceitos que foram propostos foram funções administrativas, princípios gerais da administração, centralização e descentralização, hierarquia organizacional, remuneração dos funcionários. E aí, passando o slide, a gente vai explicar um pouco sobre cada uma. Bom, nas funções administrativas, o que era, né? Henry identificou que as funções administrativas são fundamentais, né, para o bom funcionamento de qualquer organização. Entre elas, a gente vai ter o planejamento, a organização, controle, coordenação, sendo essas funções amplamente reconhecidas, né, como essenciais para uma administração eficaz. Já nos princípios gerais da administração, a gente tinha 14 princípios gerais que ele consideravam
que ele considerava aplicável e todas as formas desses princípios, né, eram considerados como divisão do trabalho, responsabilidade e disciplina. Esses princípios, né, forneceram uma estrutura sólida para poder ter ter uma gestão eficaz das organizações. Aí a gente tem a centralização e a descentralização, necessidade individual. Bom, aí continuando, a gente tem a hierarquia organizacional, que era a necessidade, né, de uma cadeia de comando, que as responsabilidades e as autoridades de cada indivíduo fossem muito bem definidas, que a gente tem hoje como a hierarquia dentro de uma empresa, né? E a gente tem a remuneração dos funcionários, que ele também acreditava que era a questão da remuneração, né? Ele argumentava que o salário e a remuneração deveria ser justa e razoável e levava em conta o valor do trabalho, as habilidades dos funcionários e as suas condições econômicas. Aí essas são apenas, né, algumas dos conceitos propostos por ele e que tiveram, né, um impacto muito significativo no desenvolvimento da prática da administração. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as funções da administração. Portanto, né, as funções da administração, conforme proposto por Henry, são planejamento, organização, direção e controle. Onde a gente vai ter o planejamento, onde a gente vai definir as metas e estabelecer. A gente vai ter a organização que vai ser estruturar, né, os recursos humanos, materiais e financeiros da empresa de forma a alcançar os objetivos. A gente vai ter a direção, que vai ser liderar e motivar os funcionários, as pessoas envolvidas no projeto, para que realizem suas tarefas de acordo com o que foi planejado. E a gente tem o controle, né? Que vai ser monitorar o desempenho da empresa. E a gente vai tentar corrigir os desvios em relação aos objetivos que foram pré-estabelecidos. Bom, aí agora a gente vai falar um pouco sobre a função da produção, que vai ser responsável, né, por transformar insumos, ou seja, a nossa matéria-prima em produtos e serviços, e vai envolver o planejamento, a organização, o controle de todo o processo produtivo, visando a eficiência e a qualidade do produto ou serviço. E até a gente tem, né, o PCP, que é o responsável por determinar a logística daquele produto, né, final. É bem interessante essa parte. Tá. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de layout. O layout de produção ele vai se referir à disposição física, né, dos recursos produtivos de uma empresa. E aí a gente tem alguns tipos comuns que a gente vai, né, falar sobre cada um, que seria o layout do produto, layout por processo, layout celular e layout fixo. E aí a gente vai explicar cada um deles. Layout por produto. Os recursos, né, eles vão ser organizados de acordo com a sequência do processo de produção daquele determinado produto específico. É muito comum, né, nas linhas de montagem. Já o layout por processo são os recursos, eles vão ser agrupados de acordo com as funções que desempenham, como um layout de produção em lotes, por exemplo, né? Já o layout celular são recursos agrupados em células de produção. Cada responsável por uma parte do processo produtivo. É muito comum em ambientes de produção, produção enxuta no caso, né? Aí a gente tem layout fixo, que vão ser recursos que vão permanecer nos seus locais fixos, como o próprio nome já diz, e o produto que se move ao redor, durante o processo produtivo, né? É comum em projetos de construção civil, por exemplo. Bom, aí o que que a gente conclui, né? A gente vai
Bom, aí a gente entende que entender, né, esses conceitos, é, a gente consegue, se a gente entender esses conceitos, a gente consegue o sucesso, né, de qualquer administração, de qualquer empreendimento. A aplicação adequada desses conceitos leva a uma operação mais eficiente. Aí a gente fica mais competitivo e mais lucrativo. Então, os principais conceitos, né, propostos por Henry tiveram um impacto muito significativo no desenvolvimento da teoria e prática da administração. As suas ideias, elas continuam até hoje a influenciar a forma como as organizações são geridas e administradas. Além disso, os conceitos de empresa, organização, objetivos, funções de administração, funções de produção e tipo de layout são fundamentais, como eu tinha dito anteriormente, para o sucesso de qualquer empreendimento. E a sua aplicação adequada leva, né, a uma operação mais eficiente. Bom, as referências e é isso. Muito obrigada pela atenção e é isso. Até mais.